Rodrigo Livramento é conhecido por suas pautas liberais, principalmente com engajamento na economia, empreendedorismo e inovação. Ele já fez diversos projetos sobre transparência na administração pública municipal e sempre aborda essa questão na tribuna. Outros pontos de destaque é o programa Adote uma Área de Lazer e a Lei dos Coworks. Também podemos destacar a participação na Comissão de Finanças e Orçamento na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Ele também foi um dos vereadores que recebeu as denúncias sobre o SAMAI e, por isso, está bastante envolvido nas investigações. Ultimamente, ele vem falando bastante contra as ações do Supremo Tribunal Federal, dizendo que há uma censura da justiça aos políticos e à imprensa no Brasil. Com vocês, o vereador Rodrigo Livramento. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado, André. Vamos começar então a nossa entrevista, vereador, falando sobre as suas principais pautas aqui na Casa do Povo. Vamos começar então sobre a transparência pública. Pois bem, eu acho que transparência é o ponto inicial de qualquer administrador público, porque o administrador público, como o servidor público de carreira, ele está lá para representar o povo e para entregar serviços públicos para o povo. E a transparência nada mais é do que essa clareza do público, do munícipe, em entender o serviço público que é prestado, seja pelo servidor público, pelo administrador, pelo político, enfim, para a pessoa que está do outro lado do balcão na administração pública. E a gente tem vários casos em que há essa dúvida do munícipe perante o trabalho do político, do vereador, do prefeito, do secretário ou do servidor público de maneira geral. Questiona-se as filas na saúde, questiona-se as filas de creche na área de educação, questiona-se a motivação, por exemplo, de uma nomeação de algum cargo comissionado ou de uma escolha de uma obra. E então, quando a gente fala em transparência, são projetos para que a gente entenda, o munícipe consiga entender quais são os critérios numa fila de saúde para uma cirurgia, para um exame, quais são os critérios, em que posição ele se encontra numa fila para o seu filho entrar numa creche, alguém furou a fila, alguém não furou a fila. Se você não tem uma transparência, você não tem essa confiança do público. Então, por isso que transparência é tão importante e por isso que a gente fez projetos para que o munícipe tenha acesso a essas filas, tanto na educação como na saúde, com os critérios que são utilizados para o munícipe estar naquela posição, também para a motivação do agente público. Por que se nomeou um secretário da educação? Qual que é a qualificação técnica dele? Qual que é a experiência na área? Por que um vereador escolhe um assessor e não escolhe o outro? Qual que é a motivação para isso? Então, quanto mais transparência se tiver, melhor. No nosso gabinete, olha, André, eu não lembro o número de projetos de leis que nós propusemos que viessem a dar mais transparência para o setor público dentro de Jaraguá. Mas já beira a cerca de 10 projetos de lei para trazer mais transparência em diversas áreas da administração pública. E como destacado pelo vereador, há muito tempo atrás se pensava em transparência pública falando em contas públicas, né? E o vereador apresentou isso como uma transparência pública em diversas áreas, né? Seja na fila da saúde, na educação, no acesso às informações diversas. E esse é o papel que o vereador traz, de desmistificar e aproximar as pessoas dos dados e das informações. Perfeito, é isso mesmo. Nós precisamos dar clareza e trazer uma proximidade entre aquilo que o munícipe espera ou tem dúvidas da realidade. Acho assim, numa democracia não tem problema se o ato do administrador não for de acordo com a vontade do munícipe. Isso vai acontecer. Nunca você vai agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém que não vai ter seu desejo atendido. Mas se ele entender a motivação do agente público, se ele entender o processo, aí é aceitável, é do jogo, é democrático. E essa transparência precisa existir, quanto mais, melhor. Vamos falar então, vereador, sobre o empreendedorismo e inovação. Perfeito. Empreendedorismo e inovação é a base de tudo. Como numa empresa, a administração pública também funciona através de arrecadação. E o empreendedorismo, na face da administração, é a base de tudo, é a base da arrecadação. A pauta da economia
geralmente ela é vista como mais uma pauta, mas ela é a mais importante de todas as pautas na minha visão, porque se a economia não andar, se o município não arrecadar, se as pessoas não puderem prosperar economicamente, porque o dinheiro público vem do pagador de impostos, vem do empreendedorismo das empresas, não há qualquer outra política social. Por isso a importância de nós termos o empreendedorismo como uma pauta prioritária, a economia com um olhar prioritário. Porque se o município não arrecada, se o município não tem esse ambiente de negócios favoráveis, falta dinheiro para a saúde, para a educação, para qualquer outra área. A economia é o pilar mestre da administração pública, no meu entendimento, e por isso no meu mandato tem essa priorização, seja na defesa de redução de impostos, seja na defesa de projetos de simplificação tributária, de simplificação nos processos da administração pública para atrair mais empresas para a cidade. Isso é prioridade para mim. E ainda dentro da área da inovação, o vereador trouxe um projeto de lei que foi a questão do coworking dentro de Jaraguá do Sul. O que o vereador pode explanar sobre esse assunto? Então, o projeto do coworking ele veio através de uma regulamentação proposta na prefeitura e que se entendia que deveriam ser criadas regras para melhor identificação desse espaço de coworking. E na época, André, eu tive licenciado por conta de um problema na hérnia de disco na minha coluna, entrou meu suplente, ficou 10 dias e nesse meu tempo o projeto começou a tramitar aqui na casa e no meu primeiro dia de retorno à sessão eu vi que esse projeto estava na pauta para votação e quando eu li o projeto eu fiquei bastante assustado porque depois nós viemos a confirmar em conversas junto a administradores de coworkings que ele iria na prática realmente fechar vários coworkings, empresas que prestavam esse serviço na cidade, muitas outras que prestariam certamente deixariam de prestar, além das empresas que acabavam utilizando esse coworking como um espaço para poderem prestar o seu serviço e iriam fechar. E com uma defesa na tribuna, a gente conseguiu convencer os colegas e mostrar para eles os danos que, infelizmente, o excesso de burocracia e regulação iriam causar e, posteriormente, foi um trabalho de vários meses, conversando com os coworkings, com a prefeitura, com agentes externos mesmos do município, nós conseguimos fazer com que o projeto fosse aprovado com todas as modificações aplicáveis para que os coworkings não mais viessem a fechar, não mais viessem a sofrer com excesso de burocracia, ao mesmo tempo em que o desejo do município de regulamentar o setor foi atendido. Bacana, vereador. E agora, vamos falar então sobre um tema que durante muitas sessões foi assunto na tribuna, da qual o vereador fala sobre a censura do Supremo Tribunal Federal. Pois é, eu estou bastante assustado porque eu acredito na liberdade em sentido amplo, seja no âmbito econômico, que é tão importante para mim, a gente já conversou aqui hoje, como também nas liberdades sociais. E quando a gente fala de liberdade social, e esse governo eleito, o governo federal eleito, que fala em liberdade social, deveria ser um defensor de liberdade social, porque fala que tem que... Ele parece que esquece a importância da liberdade de expressão. Eu acho que a liberdade mais cara numa democracia é justamente a liberdade de expressão. Seja para você ouvir aquilo que você concorda ou que você não concorda. É a mesma importância da transparência que a gente estava conversando aqui antes. Você pode até não concordar com uma ação ou outra, mas você tem o direito de saber a motivação. E quando a gente fala de liberdade de expressão, é a mesma coisa. Você pode até não concordar com aquilo que eu digo ou eu com o que você diz, mas nós precisamos defender o direito da pessoa ter a sua voz na sociedade, na democracia. E, infelizmente, o Brasil hoje já passou, em índices internacionais, um país em que a liberdade é restrita. Nós somos considerados, no mundo afora, como um país onde a liberdade é restrita, ou seja, a própria democracia ela é atingida, ela não é respeitada na sua plenitude quando a liberdade do cidadão é restrita. Parlamentares com foro privilegiado têm medo de falar por conta de represálias do Supremo Tribunal Federal, por conta dessa, infelizmente, interferência nos poderes que existe entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que você não vê mais uma separação de fato, você vê um poder único que se une com algumas aparências mantidas, mas que grande parte da população já vê que os interesses ali são escusos, são os mesmos e apenas para a manutenção do poder. E eu, como um singelo vereador de Jaraguá do Sul, tento falar, tento alertar, porque hoje nós estamos vendo isso acontecer a âmbito federal. Mas isso não acontecia antes a âmbito federal. E está vindo para o Estado, vai vir para os municípios, e a liberdade é o nosso bem mais precioso,
é aquilo que a gente tem que lutar por todos os fins, e a minha voz, enquanto eu tiver, eu vou defender a liberdade e vou alertar as pessoas pelos males de a gente não ter a liberdade em sentido amplo. O vereador foi um dos que recebeu as denúncias do SAMAI e integra a CPI do SAMAI aqui na Câmara de Vereadores. Como que o vereador avalia os trabalhos que estão em andamento? Eu avalio que o SAMAI, essa questão do SAMAI, das investigações, não se restringem apenas à CPI que está acontecendo na Câmara, né? É um trabalho que já está em andamento fazem 2 anos, a gente passou por muita coisa mesmo, seja em conversa com o Ministério Público, com o GAECO, junto à administração pública, para tentar sanar os erros que lá aconteciam. E muita coisa a gente já conseguiu fazer com que parasse de acontecer as irregularidades, e agora o nosso desafio na CPI, eu acho que mais do que, aliás, além de punir aqueles que cometeram atos ilícitos, é corrigir irregularidades que aconteciam na época, mas que ainda podem voltar a acontecer a depender da administração que lá assumir. Esse é o grande legado que a Câmara Municipal de Jaraguá do Sul pode deixar para a sociedade ao longo desses 4 anos. Estou falando em sentido macro, essa legislatura, 11 vereadores, o que eles podem fazer de bom para a cidade? Eu acho que se tem um projeto, se tem uma ação que pode fazer diferença na vida de Jaraguá do Sul, é a CPI do SAMAI. Porque assim, muita coisa de errado, a gente está falando de milhões de reais, a gente está falando de um conceito de administração pública que pode e deveria ser voltado para o povo, e eu acho que a CPI do SAMAI, se tomar para si essa necessidade, e eu acho que os vereadores estão imbuídos nesse espírito, pode mudar o jogo, e o SAMAI pode vir a ser uma autarquia modelo no sentido de gestão para o povo, e não para interesses políticos, como é aquilo que eu vi estar acontecendo no SAMAI até então. Dando continuidade à nossa entrevista, vamos falar então sobre o Adote uma Área de Lazer. O Adote uma Área de Lazer é um projeto que visa dar mais participação à iniciativa privada nas áreas da prefeitura, nas áreas da administração pública. A prefeitura hoje tem o Adote um Verde, que é aquela concessão dos canteiros, né, das praças da cidade. E o Adote uma Área de Lazer é uma extensão desse projeto que nasceu aqui no nosso gabinete, que permitirá com que a prefeitura conceda essas áreas públicas como praças maiores, não só os canteiros, mas praças maiores, academias, quadras esportivas, diversas áreas de lazer na cidade para a iniciativa privada, desonerando os cofres públicos em milhares, se não milhões de reais que agora poderão ser investidos em saúde, segurança e educação, naquilo que a prefeitura achar que pode ser melhor investido. E a comunidade vai ganhar áreas de lazer mais bem geridas com o recurso da iniciativa privada. Diversas empresas já me procuraram querendo fazer a adoção dessas áreas de lazer e agora a bola está com a prefeitura. Em janeiro eu conversei com o prefeito Jair Franzler, que desconhecia o projeto, que já foi aprovado lá em 2021, ficou na gaveta da prefeitura, e ele falou para mim, ordenou na minha frente que fossem dados os andamentos para a prefeitura apontar quais dessas áreas poderão ser concedidas para a iniciativa privada. Agora é aguardar, a bola está com a prefeitura. Vereador, e como você avalia os 2 primeiros anos de mandato? Eu acho que foram bastante produtivos. A gente falou alguns dos nossos projetos aqui nessa entrevista, que tem impacto em milhares de vidas de jaraguaenses e principalmente de economia de recursos para o setor público, que eu acho que é o mais importante, porque quando a gente fala, esse projeto vai permitir que a prefeitura economize centenas de milhares de reais, milhões de reais. Cada centavo sai do bolso das pessoas. Então, eu ser uma fonte, um instrumento para gerar essa economia, para permitir que as pessoas tenham mais recursos nos bolsos dela e que o recurso da prefeitura seja mais bem gerido, me faz estar muito orgulhoso do trabalho que a gente fez aqui na Câmara até então. E as pessoas que nos acompanham, o que elas podem esperar do vereador Livramento ao longo do ano de 2023? Eu acho que é a sequência desses projetos, André, principalmente de economia de recursos públicos, de fazer uma cidade mais eficiente. Eu vejo que Jaraguá do Sul é uma das melhores cidades para se viver no país, disparado, e eu sou taxado como vereador de oposição, né? Ou seja, o vereador que fica criticando, e eu acho que quando a gente critica, por trás de toda crítica há um reconhecimento de capacidade de melhora. A gente não critica aquele que a gente não acha que pode melhorar. Eu acho que Jaraguá ainda pode melhorar muito. No alto da sua excelência, se comparado com a realidade brasileira, e Jaraguá do Sul eu acho que vive numa bolha de excelência, Jaraguá do Sul ainda pode melhorar em muitos aspectos.
seja na educação, uma vez que a gente tem uma fila de milhares de crianças aguardando por creche na cidade, seja na saúde, onde as pessoas ainda, infelizmente, têm que esperar 5 horas, às vezes, para um atendimento no hospital ou para agendar uma consulta no posto de saúde, e em algumas outras áreas de Jaraguá do Sul que podem ter melhorias, essas que eu citei, as mais sensíveis. É seguir esse trabalho que está sendo feito, mas agora eu pretendo estar ainda mais próximo das pessoas, tanto pessoas que votaram em mim, quanto as pessoas que não votaram em mim, para atender demandas e ter um sentimento muito próximo daquilo que elas esperam, daquilo que elas aguardam, tanto da prefeitura como do vereador da Câmara de Vereadores. Esse é meu objetivo. Agradecemos ao vereador Livramento pela entrevista e agradecemos a você que acompanhou até aqui. Obrigado e até breve.